Olá, pessoal! Hoje vamos ter uma noite maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, que todo mundo vai adorar. Vamos aguardar a Bia entrar para começar. Oi, Bia! Daí você pede para entrar, Bia, e eu te aceito aqui. Vamos. O pessoal vai entrando, vai mandando aviãozinho para todo mundo aí, lembrando o pessoal que tiver em casa ainda que não se deu conta, lembra a galera para entrar. Vou esperar a Bia fazer a solicitação do convite para entrar. Vamos lá. Peraí. Eu não consegui ver a solicitação do convite aqui da Bia. Deixa eu ver. Visualizar. Certo. Acho que agora deu. Agora deu? Conseguimos! Conseguimos. Ótimo! Ótimo! E aí, Boa Débora? noite, Bia! Tudo Boa bem? noite, tudo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Gostoso te ver. A gente não se Nossa, vê faz tempo. Muito pois gostoso é. te encontrar. Nem fala, muito bom mesmo. Super feliz de estar aqui, viu? E que bom, que bom. E eu fico muito feliz e honrada de ter você essa noite Imagina, comigo, imagina, né? imagina. Deixa eu ver se eu melhoro Vou essa luz aqui, Débora. Só um pouquinho. Isso. Deixa eu ver. Tá um pouquinho escuro, né? Eu tô te enxergando bem. Tá enxergando bem? Ah, então tá bom. Aí Então, ficou melhor, pareceu uma clareada. né? Acho que é o jeito que eu tô aqui. Deixa eu pôr mais pra cá. Aí, Talvez se você erguer um pouquinho, isso. isso, né? Aí. Aham. Acho que agora ficou melhor E um pouco. Então tá, vamos lá. para quem não conhece a Bia, a Beatriz, Beatriz Genovese Tavares, é assim, Bia, que fala? É, Beatriz Genovese Tavares, isso mesmo. Isso mesmo. A Bia, ela é enfermeira obstetra, mestre em enfermagem, coordenadora do Banco de Leite aqui de Maringá, né, lá no HU, e é consultora internacional em aleitamento materno, nossa consultora em amamentação. Legal. Digo para todo mundo, né, que a Bia é uma das pessoas, não falo em Maringá, viu, Bia? Falo assim no Brasil, de que eu mais admiro, né, dá curso no Brasil inteiro, é uma pessoa em que eu aprendi demais. Ah, Conheço desde 98, quando eu entrei lá no HU, né? E eu aprendi demais com a Bia, troquei muita coisa com ela e venho aprendendo no dia a dia, né? Quero agradecer muito, Bia, porque você é uma pessoa assim que sempre compartilha muito dos seus conhecimentos, né? É uma pessoa que não guarda para si, quer ver a história da amamentação, conhecer de verdade, né? Toda é. vez que tem uma mãe que precisa muito, você acolhe com o coração aberto, sempre foi assim, né? Então, eu quero te agradecer muito por tudo que você fez nesses anos, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz. Nós, né, amiga? A gente tá aí nesse trabalho de formiguinha há muitos anos já, né? Da E, amamentação, e é sempre muito gratificante, né, Débora? A gente que trabalha com aleitamento, a gente recomenda, viu, pessoal? Porque é gratificante pra caramba. Em todos os sentidos, né? Profissional, uhum, emocional, né? Então, e assim, é muito bom trabalhar com isso. eu falo assim que é uma etapa que toda mãe merece experimentar, porque é uma experiência única, né, É Bia? verdade. Eu, eu ainda falo para as mães assim, embora algumas, né, tem mais do que um filho, eu falo, cada filho é único.
Então, são experiências únicas, é uma intimidade muito grande, muito linda, né? A gente tem essa oportunidade de acompanhar, é uma intimidade muito linda de ver Uhum. os bebês. É um momento ímpar, né? E assim, você pode ter certeza que aquele binômio, aquela família não vai te esquecer nunca, né? Em toda vez que ela for contar a história de amamentação dela para o filho, para, né, para as pessoas, para Sim, outras mulheres, o teu nome vai estar lá no meio, porque elas vão lembrar de você, porque você participou de um momento que para elas foi muito, muito, muito importante, muito relevante. Então, e sim. você poder participar, né, da história dessa família, desse momento tão bacana, é muito legal, né? Então, é muito legal mesmo. Eu falo recompensador, né? As dores É, de braço, das costas, você olha e fala assim, nossa, valeu muito a pena, sim. né? E hoje a gente já tem bebê. Esses dias atrás estava comentando com a Thalita, que trabalha comigo lá no hospital, falei, ela falou, tem o bebê Débora que já está grandinho de andando. Eu falei, eu tenho um bebê que está indo para a faculdade, né? Então a gente tem isso, é muito legal. A gente está começando a É, atender a outra geração, a né? outra geração. Os nossos bebês estão virando mães. É verdade, verdade. E Isso. assim, eu costumo dizer, né, que nesses anos todos, sabe, de amamentação, que o aleitamento é tão importante que se um bebê que eu tivesse ajudado tivesse mamado, já teria valido a pena, né? Então imagina Sim, todos, né, os que foram. Então vale muito, muito a pena mesmo. É muito legal. muito gostoso. E eu sempre comento com as mães que eu atendo, sabe, Bia, que se elas tiverem a oportunidade, né, as que tiveram a oportunidade de ter o conhecimento de algumas coisas que a gente vai conversar hoje à noite, já no período da gestação, ajuda demais, sabe? Com Por isso que eu certeza. tenho tentado fazer essas lives para ajudá-las, né? Principalmente nesse período de pandemia também, que a gente não tem aí curso, a falta de orientação está muito grande. Então, assim, a gente pode começar um bate-papo falando um pouquinho aí do período da gestação, porque eu acho que é fundamental para elas, né? É. Então, eu costumo dizer assim que a gestação é um momento em que você vai preparar a mãe para amamentar. A gente não pode Sim. perder essa oportunidade, né? De, no momento da gestação, você preparar, você convencer, você fazer um convencimento do quanto que o aleitamento materno é importante, quanto o aleitamento materno é bom para ela, para o bebê, para a família, para a comunidade e até mesmo para o mundo. Então, assim, o mais importante, eu vejo, nessa orientação no pré-natal é você fazer esse convencimento, porque se a mãe estiver realmente convencida de que o aleitamento materno é o melhor que ela pode fazer pelo filho dela, por ela, né? E pelo mundo até, porque depois a gente conversando, a gente até pode discutir um pouquinho mais isso, é se as dificuldades vierem, se as dificuldades surgirem, ela vai ter mais força, mais perseverança para superar. Então, a primeira coisa no pré-natal, no meu entendimento aí desses anos todos que eu trabalho com aleitamento materno, é você fazer essa promoção do aleitamento materno no pré-natal, para que a mãe esteja realmente convencida. Em segundo momento, é realmente ensinar. Na verdade, a mãe que está grávida, ela tem muita coisa para pensar, principalmente se ela for de primeira viagem, né? É uma nova Sim. vida, é um novo ser. O parto em si é uma incógnita, né? Porque ainda Uhum. mais se for a primeira vez, ela nunca passou por isso. Você sabe que aquele bebezinho está se desenvolvendo ali, mas que uma hora ele vai ter que sair, né? Eu lembrava muito que eu pensava muito isso, assim, meu Deus, ele vai ter que sair, como vai ser, né? A hora que isso, né? A hora que chegar isso.
Você imagina esse bebê de mil maneiras, né? Hoje em dia a gente consegue ver o sexo da criança, aí você já pensa no nome, que para muitos casais é uma escolha muito difícil, de muita indecisão, porque você quer escolher o melhor nome, o nome que mais tem a ver com aquela pessoa que está chegando, né? Tem a mudança da casa, o preparo do enxoval, o preparo do quarto. São muitas coisas para pensar. E dentre todas essas coisas, quem vai ser o pediatra, quem é o obstetra, enfim, né? Muita coisa. E dentre todas essas coisas que você tem para pensar, você também tem que pensar na amamentação. Então, o Uhum. pré-natal é um momento muito importante para que você ajude a mãe a refletir, porque ela está sendo bombardeada por muitas dúvidas, muitas questões, muitas inseguranças, muitos pontos de interrogação na cabeça dela. Então, Sim. ali, né? Ali com o Uhum. pré-natalista, com a equipe do ambulatório, a equipe que ajuda esse médico a atender, né? Se ela fizer na unidade básica também, a equipe da unidade básica, é um momento ali naquela consulta em que ela vai dar um tempo em todas essas outras questões, né? Para pensar Sim. nela, enquanto que o nenenzinho cresceu, quanto que ela está pesando, se a pressão dela tá boa, se não tá, e a amamentação como é que tá. Então a gente não pode Uhum. partir do pressuposto que a mãe já sabe. A gente sempre tem que partir do pressuposto que ela pode ter dúvidas. Mesmo que seja o segundo, o terceiro, o quarto filho, ela pode ter alguma dúvida, né? E é um bom momento também para você identificar se ela teve dificuldades na amamentação anterior, quando ela não é a mãe de primeira viagem, né? E se teve Certeza. dificuldades, que dificuldades foram essas? Como ela fez para superar? Ela superou realmente? E se ela não superou e não conseguiu amamentar o primeiro, para identificar também que você tem que dar mais atenção para essa mulher, né? Então, mais Sim. que tudo isso, né? Todo essa questão da técnica e tudo mais que também é importante, está a Uhum. questão do convencimento, né? Dela se acalmar um pouquinho e você ir tirando, consulta a consulta, as dúvidas que ela for tendo e fazendo esse convencimento do quanto é importante. Também tem, lógico, né, uma questão que às vezes nem todas as mães sabem, que o próprio organismo prepara ela para a amamentação, né? Então a gente tem, Exatamente. né, um processo que cientificamente chamando se chama lactogênese 1, né? Que é aquele preparo da amamentação durante a gestação. Então, todos os hormônios que ela está liberando na placenta e tudo mais já vão estar preparando fisiologicamente, normalmente, né? Esse corpo e essa mama em especial para amamentar. Então, ela não Uhum. precisa se preocupar com muita coisa, né, Débora? Não tem que ficar se preocupando aí em preparar essas mamas, porque isso já está sendo feito naturalmente pelo organismo dela. Então, porque uma das perguntas também que eu tive foi como que eu limpo essa mama durante a gestação, né? Que a gente vê assim, Olha que algumas legal. mães, né? Como que eu limpo na gestação e depois a gente pode falar ali no puerpério, né? Sim. Mas como que está limpando? Porque algumas pessoas orientam de uma forma, outros de outra. Eu Uhum. posso estar passando sabonete, eu posso estar passando hidratante. Como que é essa orientação da limpeza das mãos? Olha, então, o que a gente tem pelo Ministério da Saúde, né, é que a mãe deve Uhum. tomar banho diário. Então, esse banho diário não contraindica, de repente, o uso de sabonete. Vai ser uma vez por dia, né? De preferência, um sabonete neutro ou um sabonete glicerinado seria melhor, porque resseca menos a pele. Então, se ela tiver condição, né, de usar esse tipo de produto, não teria problema. Então, o banho diário. Sempre utilizar sutiãs limpos, né? Porque assim, o sutiã é uma peça que fica num contato íntimo com o corpo. Então, se a gente sua, né? Se a gente faz um esforço físico maior,
Aqui em Maringá é um local muito quente, né, Débora? Eu não sei se Sim. tem pessoas de outros locais assistindo a gente, mas o Brasil em si é um país muito quente, né? No verão, acho que em todos os estados. Então, o que que acontece? A mulher sua muito. Esse suor, em contato com a pele, pode fazer proliferação de fungos, de bactérias, e isso pode trazer algum problema para a mama dela. Então, a troca frequente do sutiã também, se possível, é importante, né? Ah, no mais, se ela quiser utilizar algum creme, alguma coisa, que ela passe só na pele, que ela não passe nem na areola, nem nos mamilos. Por quê? Porque o próprio, como a gente falou agora há pouco, o próprio organismo já vai preparar essa mama para a gestação, né? Para a amamentação, Isso. perdão. A própria gestação já está preparando o corpo para a amamentação. E se as mães forem observar, ó, tem aqui uma mama didática, né, Débora, né? Aham. E essa mama aqui vai mostrar para vocês. Vou abaixar um pouquinho o celular só para ficar na altura do peito, tá? Ó, Tá. então aqui em volta, ficou escuro agora. Peraí, deixa eu colocar mais, ficar em pé. Ó, então aqui em volta, na areola, que é essa rodela marrom, vai ter umas espécies de umas espinhas, né? Isso é muito comum aparecer durante a gestação. Na verdade, essas espinhas são pequenas glândulas que são chamadas de... Ah, caiu. Não, Oi, tá, para assim, filha. Oi, tô te vendo. oi. Deu uma caidinha? Não, eu tô te vendo. Tá vendo? Ah, Pessoal, então tá tá. tudo bem? Aham. Vocês estão me ouvindo, então, né? Aham. Tá. Então, essas espinhas são pequenas glândulas que são chamadas de tubérculo de Montgomery. E essas glândulas, os tubérculos de Montgomery, eles fazem uma lubrificação natural da areola e do mamilo. Então, a gente não precisa passar nenhum creme, nada ali. Se a gente passar, corre até o risco de obstruir esses tubérculos e daí sim você ter algum problema na mama. Fora isso, pode deixar a pele do mamilo e da areola muito fina e daí propensa para rachaduras. Então, é melhor não passar nada no mamilo nem na areola para evitar que isso aconteça. Não precisa passar pomada, não precisa passar bucha vegetal, não precisa passar nada disso. Basta o banho diário, o uso de sutiã limpo e se for passar o creme só na pele e não passar nos mamilos. E Tá até me assim, ouvindo? né, Bia? Estou ouvindo. Eu vi já algumas mães que durante a gestação, por passar a bucha, já fizeram escoriações também, né? De tanta Justamente. bucha, de tanta estímulo, e toda Isso. essa secreção que é colocada ali na região da mama, que nem a Bia falou, né? Dessas espinhas que vão sendo liberados, fazendo essa hidratação, eu falo assim, Deus é perfeito, ele já fez ali o corpo com toda essa secreção para ser o seu hidratante natural, né? Então é exatamente. Então, se você limpa demais, você tira. E se você Sim, coloca pomada, você está deixando de usar aquilo que já é perfeito para o seu corpo. sim, sim. E que ainda pode fazer uma obstrução do mamilo, uma obstrução dessas glândulas, e aí sim trazer algum problema para a mama da mãe. Então, o uso do creme nesse momento, ele é mais contraindicado do que indicado. Então, não deve. E a bucha, que era uma orientação bem antiga, tá, pessoal? Ela não é utilizada mais. Isso foi proscrito. Que é proscrito? Deixado de ser prescrito, tá? Então, hoje em dia, a gente não usa mais isso, porque é o que a Débora falou, faz microescoriações, né, no bico do peito, e vai deixar esse mamilo mais sensível, mais propenso para rachar, né? Isso. E com isso, ao invés de ajudar, vai piorar.
né? Aí a chance do peito rachar e tal vai ser muito maior, tá bom? Então, e eu vejo assim, sabe, Bia? Da época que eu trabalhava lá no HU, a gente tinha algumas mães que às vezes assim já estava no quarto, quinto filho. E eu lembro de uma, não lembro se era o quarto filho dela ou o quinto, em que ela falou para mim: todos os meus outros bebês mamaram, mamaram assim. Um era 3 meses, outro 8 meses, aquele padrão das mães ali. E ela falou assim: nunca eu tive machucado. E agora, nesse bebê, eu não lembro se era o quarto ou o quinto, agora está machucando. E daí eu falo, né? Você vê, não é questão do uso do bico tá já trabalhado. A gente fala assim, é muito o depois, quando esse bebezinho nasce, tudo o que vai acontecendo. Então, É, não adianta querer passar bucha, querer fazer um monte de ginástica com esse peito, e que isso não vai resolver, e muitas vezes pode até prejudicar. é verdade. E foi até legal você falar esse lance da ginástica, né? Porque, infelizmente, alguns profissionais ainda orientam a fazer aqueles exercícios, né? Que seriam os Né? exercícios de Monte de Hoffman, onde daí a mãe puxa para frente, abre a mama, puxa para frente, abre a mama, né? Esses exercícios, uso de conchas durante a gestação, nada disso é necessário, né? Até porque, pessoal, né, foi realizada uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É você pegar várias populações, vários estudos, né? Estudos relevantes, avaliar esses estudos de várias populações diferentes, não só do Brasil, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, África, todos esses estudos, né? Aí você faz uma Uhum. compilação, você junta tudo, né? E você vai analisando os resultados que foram tidos. E no caso das mães que fizeram os exercícios, para as mães que não fizeram, o resultado foi o mesmo. Então, as mães às vezes chegam para a gente no pós-parto e falam assim: puxa, mas eu usei a concha, eu fiz os exercícios, eu passei a bucha e agora está machucando do mesmo jeito, meu menino não está conseguindo pegar. Porque não interfere. Fazer ou não fazer é a mesma coisa. E pode até atrapalhar, porque você pode estirar demais esse mamilo, no caso dos exercícios, e estirando Uhum. demais o mamilo. Você pode deixar ele muito sensível, e daí, na hora que o bebê for pegar, aí você vai ter uma sensibilidade grande, não vai aguentar, ou você pode fazer um inchaço por conta do uso da conchinha, e esse inchaço, porque daí o mamilo fica dentro do furo da conchinha. Para quem não conhece a conchinha, é um utensílio que é vendido em farmácias, em casas de brinquedo, onde ele é formado por uma parte côncava, por isso que é chamado de concha, e uma parte plana com um orifício no meio. Coloque, então, essa parte plana em contato com o mamilo e a parte côncava cobre. E esse bico que fica dentro desse orifício, né? Tipo assim, ele pode inchar. E é porque daí a circulação ali fica dificultada, porque você coloca a concha e por cima você coloca o sutiã e a tua mama já está mais volumosa por conta da gestação, né? Que a mama faz uma hiperplasia, que a gente chama, ela aumenta de volume. E aí, com isso, ainda você vai ter um inchaço ali que também pode dificultar a pega. Então, ao invés de ajudar, atrapalha. A natureza é perfeita, meninas. A gente hoje sabe que que o fato do próprio organismo preparar o peito para amamentação é muito melhor do que qualquer preparo, tá bom? Então, Bia, eu até você falando, né, dessa parte da edema em areola, é, eu coloquei até nos stories, junto com o nosso chamado para live, tudo, uma foto de uma mãe que eu atendi essa semana, ela até autorizou, tá passando,
que é Ai, exatamente isso que aconteceu. Ela colocou, né? Só que isso já foi no período de puerpério e fez sim. todo esse edema por conta dessa pressão que foi feita com o sutiã daí. A mama estava maior, o sutiã justinho foi colocado e fez uma pressão contra o tórax e fez tudo É, aquilo que vocês viram lá. fica assim, né? Daí fica tudo isso É, aqui, esse complexo aham, mamilo-areolar todo dentro do, do orifício e e não deixa a mama respirar ali, né? Não deixa a mama, a circulação acontecer aqui nessa região. Então não é legal, isso. gente, né? E também, sem contar que essa concha também não tem ventilação, né? A maioria das vezes, mesmo com aqueles buraquinhos, a ventilação é pequena. Porque quando Sim. as mães tiram, eu observo que tá tudo suado. Eu mostro para elas, vocês estão vendo esse suor, ó? Não está Uhum. ventilando. Não tô E tá o quê? ventilando. Quente e úmido. Quente e Aham. úmido, quem gosta? Micro-organismo. Uhum. Então, é bem, bem complicado, né? E daí também, para você fazer uma higiene adequada nesse utensílio, você teria que ter vários jogos, né? Porque tem que Uhum, lavar, tem que enxaguar, tem que ferventar, tem que escorrer, tem que deixar secar, e tudo isso demora, né? Então, sim. eu acho que isso é meio que um famoso me engana que eu gosto. Não adianta você, você tentar. E mesmo que a mãe não tenha mamilo, né, Débora? Uma coisa que a gente sempre fala nos nossos cursos. Mesmo que o mamilo seja plano, mesmo que o mamilo seja um pseudo invertido, e até mesmo um mamilo invertido, quem vai ser determinante nessa pega é o bebê. Se ele for um bebê sugador mesmo, mas você pode colocar ele aqui em cima da mama que ele suga, né? Tem mãe que chega com a mama roxinha, porque o bebê foi lá, abocanhou a parte de cima da mama, Vamos né? aqui. Mamou aqui. Então, quando o neném suga de verdade, não tem mamilo invertido que possa com ele, né? Eu já vi bebê que suga de verdade, fazer mamilo em mãe que não tinha mamilo nenhum, né? Sim. Já vi bebê que suga de verdade, conseguir mamar em mamilos pseudo ou verdadeiramente invertidos, né? Então, isso vai depender muito dessa sucção do bebê. E também já vi neném não mamar em mães que têm mamilos maravilhosos, né? Protrusos, grandes, perfeitos, né? Entre aspas, perfeito, assim, O que seria anatomicamente correto, né? falando, sei lá, né? Porque toda mãe é perfeita, mas o que que acontecia? Ele não conseguia mamar, mesmo tendo um ótimo mamilo. Então, quem determina muito é o neném. E aí é que entra todo o trabalho dos profissionais que trabalham com aleitamento materno para ajudar essa dupla mãe e bebê conseguirem se encaixar, se sintonizar, se é, melhora essa simbiose, essa troca entre os dois, até que eles consigam chegar, né, numa amamentação efetiva. Às vezes não vai ser uma amamentação perfeita. Você vai olhar, nossa, a pega não é uma maravilha, a posição não é a mais correta, entre aspas, mas esse bebê está Uhum. mamando, está ganhando peso, então ok, está tudo bem, né? A mãe não está sendo machucada, né? Porque Sim. eu falo, se a mãe está sendo machucada, então tem coisa errada aí, precisa melhorar, né? Mas a mãe não está sendo machucada, o bebezinho está ganhando peso, ela está com produção, então ok, está tudo certo, né? É mais ou menos por Exato. aí. Então, e até falando dessa questão da concha, no período de gestação, por mais que a mãe use também, Bia, eu falo para elas assim: na hora que você tira, dá uns 5 minutos, a sua mama não volta a ser o que era? Volta.
Você usou durante quanto tempo? Ai, já faz 2 meses. Eu falei, em 2 meses não melhorou, não vai melhorar o que você está querendo melhorar e não, talvez não precise melhorar. Então, eu não vejo na minha prática esse uso como uma melhora. Nossa, será fazendo aquilo melhorou e ajuda, mas não Nossa, que melhora, porque ideia. volta. Uhum, né? Então, assim, Ah, desculpa, te cortei. Pode falar. pode falar, Pode não falar. pode falar. E assim, nós somos profissionais que lutam pela amamentação. Se fosse uma coisa benéfica, a gente ia ser o primeiro a indicar, né? Então, não é que a gente Uhum, sabe mais que os outros, não é nada disso. Mas é que a gente só trabalha com isso, né? A gente vive a uhum, amamentação. Bem dizer, né, Débora, 24 horas por dia, porque tem mãe que liga pra gente de madrugada, gente. É sério isso, né? Então, assim, você tá 24 horas no ar. Então, às vezes, é o que eu costumo dizer para as minhas mãezinhas. Puxa, se a gente vai para um congresso de aleitamento, por exemplo, você fica lá 5 dias só vendo a amamentação, né? uhum. Ou, às vezes o doutor orientou, usa concha, né? O pré-natalista orientou, usa concha. Mas se ele vai no congresso de obstetrícia, por exemplo, às vezes entre uma palestra de amamentação e uma palestra de hemorragia pós-parto, talvez ele opte pela hemorragia pós-parto, né? E por quê? Uhum. Porque o mais importante para aquele profissional, o que a mãe espera dele, é ela sair viva, bem, feliz com o nenenzinho dela do colo da maternidade, não é verdade? Né? Do pediatra. O que a gente mais espera do pediatra? Apesar que os pediatras são super parceiros nessa questão da amamentação. É, Uhum. é, que se o meu bebezinho ficar doente, que eles conduza aquilo ali de forma que o meu bebê sare, né? Que na sala de Uhum. parto ele pegue o meu bebê e que ele coloque o meu bebê para mamar e que esse bebê também saia bem no meu colo da maternidade. Então a gente respira aleitamento o tempo todo. Esses outros profissionais, eles têm outras coisas para ver também, né? Então não só o aleitamento. Então, se Uhum. eventualmente a orientação bate de encontro uma com a outra, né? Uma diverge da outra ali, entendam que às vezes é porque a gente já tem esse galgar, esse passo a passo, tudo que chega de novo em aleitamento materno chega para a gente primeiro, porque a gente é Sim. profissional que trabalha com aleitamento mesmo, né? Então, assim, Uhum. não é que a gente está contra ninguém, a gente só talvez esteja um pouquinho Respira lentamente. isso, um pouquinho mais trabalhando tanto com isso que não tem jeito, né? A gente vai atrás das novidades mesmo, porque é da nossa profissão, né? Do profissional que lida com aleitamento materno. Então, assim, o que eu Uhum. vejo? Que é muito legal isso, né? E a gente também vai indo, as pessoas vão conhecendo o trabalho da gente e a gente vai conquistando o espaço também, né, Débora, né? Que o próprio profissional às vezes fala assim, olha, aleitamento vai com as meninas, porque as meninas, nisso daí as meninas são 10 e tal, não sei o quê. Então, isso também é muito legal, né? Ter essa parceria e entender que ninguém é contra ninguém. A gente só quer o melhor aí para a mãe e para o bebê, que é a amamentação, porque isso vai ser bom para ele, vai ser bom para ela e para todo mundo. Por isso que eu falo assim, é o trabalho da equipe, né, Bia? Não Porque é que tudo tem o seu limite, né? é, Cada profissional tem o seu limite, e eu vejo assim, algumas vezes, o enfermeiro tem o limite dele, vai precisar da fono, né? Por conta da toda a motricidade oral do bebezinho. E às vezes sim, a fundo tem seu limite, necessitando que a enfermeira faça intervenções nessa mama que vai uma coisa além, que é do própria enfermagem. sim. Então, esse trabalho junto, né? E eu vejo É, assim, hoje está um pouco mais fácil no sentido
de que os pediatras eles têm encaminhado e chamado mais, não puxa a responsabilidade só para eles, né? Também acho. Então, que nem você falou, divide um pouco Muito parceiro. mais, a pessoa Uhum. é especialista, chama o especialista, e isso é muito legal, né, Muito da legal. gente perceber. Nessa Uhum. questão da concha, Bia, uma pessoa perguntou, né, e quando eu tenho muito leite e que chega a molhar toda a minha roupa, o que que eu faço? Olha, eu vou dar uma dica que é 10. Ordenha e oferta para o banco de leite, doa. Quando a gente tem muito leite, o que que acontece? É um reflexo de ocitocina. Então, assim, para a gente amamentar, a gente precisa de dois hormônios. Na gestação, a gente precisa de estrogênio e progesterona. Mas depois que o nenenzinho nasce, a gente precisa de prolactina e ocitocina. São dois hormônios. Desses dois hormônios, a ocitocina é responsável pela ejeção, pela saída do leite. Então, a gente pensar no bebê, a gente massagear o peito, a gente sentir o cheiro, ouvir o choro, tudo isso são estímulos para que o hormônio da ocitocina seja liberado na corrente sanguínea e lá na mama ele faça o leite espirrar para fora, tá? Bom, quando a gente está amamentando, isso é muito fácil de ver. Em algumas mulheres isso acontece. Se não acontecer também, ok, tá? Mas algumas mulheres, o que que acontece? O neném está mamando no peito e o outro está pingando, tá? Então, o que que eu oriento? Eu oriento, para esses casos, o uso da rodilha. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai dar uma mamar num peito e aquele que pinga no outro, ela pode colocar um copinho descartável embaixo e esse leite que gotejou ali, ela vai colocar num frasquinho do banco de leite. O pessoal do banco de leite leva na sua casa esse frasquinho que já está esterilizado. Você vai colocar dentro desse frasquinho, vai fechar o frasquinho, vai identificar com uma etiquetinha que a gente vai dar para você também. Essa etiquetinha é autocolante, tá? E vai colocar no congelador esse leite para ele poder ser doado, tá? A etiquetinha aqui, beleza? Bom, e daí? O nenenzinho terminou de mamar. Coloca a conchinha, ó, coloca a rodilha no peito, dessa forma aqui. Essa rodilha, ela geralmente, ela deve ser feita com paninhos de algodão, tá? Podem ser paninhos de 40 por 40, daquele tecido que a gente fazia fralda antigamente e que hoje a gente usa para fazer paninho de boca do bebê, tá? Aí faz uma conchinha, uma fraldinha de mais ou menos uns 2 centímetros de altura, tá? E com um diâmetro aí de uns 3 centímetros de orifício. Fica parecendo uma rosquinha, ó, tá? Aí vai colocar no peito. Quando a conchinha molhar, você tira aquela. Ó, fiquei com a conchinha na cabeça. Quando a rodilha molhar, você tira aquela e coloca a outra limpinha, né? Então, aquele leite que escorreu, ele vai ser absorvido por aquele paninho. E aí é só ir trocando, tá bom? Existem alguns modelinhos no mercado, mas qualquer uma pode fazer. Essa aqui, ó, eu fiz só para demonstrar para vocês, eu fiz com um guardanapinho de, de algodão e prendi. Eu não tinha micropore em casa, prendi com band-aid, olha, tá? Eu só não aconselho prender as pontas, né, dela com fita adesiva, porque a fita adesiva ela é muito áspera e daí pode machucar o peito da mãe. Então, ou prende com o micropore ou prende com um band-aid, né? Pode ser um band-aidzinho transparente, se ela não quiser. Ó, aí vai ficar dessa forma aqui. Com isso, o que que vai acontecer? O leitinho vai escorrer, mas o peito vai ficar aerado, ó, o mamilo vai ficar aerado. Mesmo que você coloque o sutiã aqui, ele não vai ficar fazendo atrito com o mamilo. E isso impede de que machuque. E se já estiver machucado,
impede que o sutiã grude naquele machucado, e quando você vai tirar a aba do sutiã, você tira a casquinha que formou. E se você tira a casca que formou, você impede a cicatrização. Aí abre de novo, dói de novo, arde de novo. Então, isso daqui é muito bom. A conchinha, de novo, gente, a gente não indica também quando a mulher já ganhou o neném. Por quê? Por causa de tudo isso que a Débora falou. Vai ficar úmido, quente, e aquele leite que fica ali armazenado, por ficar muito tempo em contato com a pele, num lugar quente e úmido, tem proliferação de micro-organismos. E aí ele pode servir como fonte de alimento para bactérias e fungos. Então, a chance da mãe pegar um fungo na mama, que é a famosa monilíase mamária, que é aquele sapinho que dá na boca do bebê, pode dar na mama da mãe também, só que ela não fica igual, não fica cheia de placa branca, mas a mama fica muito fina, rósea e cheia de rachaduras, tá? Além do que coça e arde. As mães referem dor tipo pontadas, né? Então é muito dolorido. Então, pode dar esse fungo e pode dar bactéria. A bactéria, o que que faz? Além de fazer fissuras crônicas, que a gente chama, infectadas, ainda ela pode entrar dentro da mama e fazer uma mastite. Então, tá vendo, gente, como que tem tanta coisa que pode acontecer que prejudica? Então, melhor é não usar. Ah, mas ficar trocando o paninho toda hora dá trabalho. Sim, mas também você vai ter que ficar toda hora tirando esse leite da conchinha, ferventando ela, deixando secar para poder usar de novo. Senão você corre risco de deixar ela suja e mais propensa para infecção. Então, de todo jeito é ruim, né? E esse aqui, ó, tranquilinho, terminou, você vai colocar para lavar, vai lavar ele, né, com sabãozinho neutro, vai enxaguar bem, vai colocar para secar, vai passar como um paninho de boca normal do bebê, tá bom? Então, a dica nossa, né, Débora? É conchinha, infelizmente, não dá para usar para nada. E para É, doação? Dá? deixa eu só te falar uma coisinha. Dessa rosquinha, né? Esses dias atrás um pai falou para mim, fala Donuts, que é mais moderno. Eu falei, tô me sentindo a tiazona dos peitos já. Às vezes É, eu falo é, donut, mas, né, como não é todo mundo que fala mais donut, né? Então, vamos falar rosquinha, que é do Brasil, então, né? essas rosquinhas a gente, né, Ei, Débora, também rodilha. Aham. a gente adora americanizar, né? É donut, é lockdown, a gente adora essas coisas. Então, essa rodilha, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, Bia. Eu vejo assim, algumas mães às vezes estão com a mama machucada, fazem a rodilha, mas fazem muito larga e acaba encostando o mamilo do mesmo jeito no sutiã. Então eu É, falo, vai abrir e vai sair aquela casquinha junto no sutiã. E isso. algumas mães acabam, às vezes, nossa, é um mamilo praticamente plano, né? E elas fazem uma altura maior e acaba fazendo também aquele engurgitamento em areola, prendendo muito. Então eu falo para as mães assim: observe qual é o tamanho do bico para você saber a profundidade um pouco de areola, Uhum, de rodilha uhum, para fazer. E se sim. é pequenininho, você não precisa ser muito alto. E se for bem protuso, você vai precisar de alguma coisa mais alta. Mas daí, para as mães, cuidado daí na hora de colocar o sutiã, que se ele estiver muito apertado, ele também faz aquela pressão aqui na areola e também pode fazer aquela tensão, engurgitamento areolar. E sabe o que que eu vejo da questão da rodilha? Que assim, ó, você vê essa aqui, nossa, ó, que tá bem mal feitinha. A gente faz bem mais bonitinho lá no banco de leite, tá? Que ela tá fofinha, ó, tá vendo que ela tá fofinha, né? Tem algumas mães que fazem o quê? Porque para fazer essa rodilha, eu vou desmanchar ela aqui só para vocês verem. Para fazer a rodilha, você vai ter que pegar esse paninho, enrolar ele, juntar as duas pontas e ir enrolando as pontas que sobraram ao entorno dela, tá?
Vou tentar fazer aqui. Agora, o que que acontece? Algumas mães, no intuito de fazer ela bem firminha, na hora de fazer esse enrolar, ó, ela tá aqui, né? Ó, na hora de fazer esse enrolar, faz isso aqui, ó. Enrola muito, torce demais. Aí o que que acontece? Ela fica bem firminha, mas daí quando você coloca, aí ela vai fazer o garroteamento do mesmo jeito. Fica dura, Fica né? Ela dura fica demais. dura. Então não E- precisa fazer isso. Vocês vão fazer ela enroladinha, ó, mas ela deve ficar molinha. Aí você vira, ó, junta as pontinhas, tá vendo, ó? E aí, ó, você vai enrolando essas pontinhas ao entorno dela e depois você só vai usar o micropore para aparar essas pontas, para segurar essas pontas. Não tem a necessidade de passar o micropore em tudo, que eu já vi isso também. Que é que fica Aham, tão fica assim. firme que passa o micropore em tudo. Não, porque daí ela vai ficar dessa forma que a Débora falou. Vai ficar muito dura e daí ela vai apertar o peito do mesmo jeito quando você colocar o sutiã e daí vai machucar, tá bom? Então não precisa. Espero que tenha dado para entender mais ou menos aqui como que é que faz, tá? Joia. E Bia, daí até uma mãe mandou, né, dentro das mensagens, é assim, que quando o peito ele fissura, eu preciso parar de dar o peito para o bebê mamar, né? Que essa rodilha, rosquinha, é uma das coisas que a gente usa para essa mama quando ela está machucada ali também. Sim. Depende, né, Bia? É, A a pergunta hora que dela, você tudo perguntou na depende. minha cabeça veio depende, né? Depende. É assim, não existe como a gente medir dor, né? Mensurar dor, né? Cada um tem um limiar de dor. Então, às vezes, você vê mães assim, gente, com uma cratera na mama, né? Aquela lesão que a gente didaticamente chama de erosão, tá? Que é quando ela perde, além da epiderme, a derme, ou seja, duas camadas de pele, tá? Então, assim, fica aquele mamilo, né, daquele jeito, e você fala para a mãe, não, então vamos suspender a amamentação, porque você deve estar sentindo muita dor. E ela fala, ah, não, não está doendo tanto. E outras que têm uma fissura mínima, né, e que não aguenta de dor. Às vezes nem tem fissura, só está um pouquinho vermelho ali e a mãe não aguenta de dor. Então, essa suspensão da amamentação vai ser de acordo com a queixa materna. Então, se a mãe tem uma queixa muito importante, vale mais a pena a gente tratar aquela fissura primeiro, por 24, 48 horas, suspende a amamentação, a mãe ordenha, oferta esse leite no copinho para o bebê, porque a gente não deve usar mamadeira nesse meio tempo, nem chuquinha, nem bico que imita o peito, isso não existe, gente, isso é conversa para boi dormir. Não, nenhum bico no mundo se assemelha à mama. Até porque existem N mamas, de N formatos, N tamanhos, né? Então, não tem como você generalizar que todas as mamas são iguais, porque não são. A minha mama é diferente da Débora, que é diferente da sua que está ouvindo a gente, né? Eu digo que até porque a sucção do bebê vai ser diferente, né? Então Total, já começa por aí. Vai ser total. O diferente. posicionamento da língua, tudo diferente, né? Então, assim, dizer que a mamadeira imita o bico do peito, que a mamadeira é anticólica, que isso tudo são estratégias de marketing que existem para que a gente compre. Poxa, se eu vejo lá que a mamadeira é anticólica e o meu bebê está tendo cólica doidado, gente, se a mãe é leiga, ela vai comprar isso, gente, porque ela precisa dormir e o nenê chora a noite inteira, né? Então você acaba Exato. comprando, né?
Mas isso, na verdade, é estratégia de marketing, meninas. É a mesma coisa que a gente vê, assim, aqueles chás milagrosos que emagrecem, fazem você perder 30 quilos se você tomar o chá. Aí você toma e vê que você não emagreceu nada. Porque para emagrecer só tem duas coisas: fechar a boca e se exercitar. Não tem milagre, né? É, para a gente emagrecer sem procedimento cirúrgico, né? Se Sim, for para sim. emagrecer sem procedimento nenhum, é exercitar e fechar a boca. Mas, enfim. Então, cuidado com esse tipo de propaganda, que na verdade são propagandas enganosas, e eu não tenho, né, prurido nenhum em dizer isso, porque realmente não é igual, tá? Então, ela vai dar o leite para o neném no copinho. Mas eu não sei dar no copinho. Eu vou procurar um profissional de amamentação que me ensine, então, a dar esse leite no copinho com toda a segurança. E olha, meninas, e meninos, se eu tiver algum menino me ouvindo, o copinho é mais seguro que uma mamadeira, para vocês terem uma ideia. Se for ver em termos de engasgo, de uma série de questões, um copinho bem dado, né, na técnica correta, é muito mais seguro, porque é o bebê que puxa, não é a gente que dá, né? E a mamadeira, o que você faz? Coloca a pobre da criança deitada e tuf, né, na boquinha dela. Então, se a gente for ver, a chance dela engasgar é maior na mamadeira, até porque ela tem que jogar a língua para trás, justamente para evitar isso, né? Porque na mamadeira o leite escorre pelas laterais. Então, ela tem que dar conta daquilo ali, tá? Bom, então, suspendo a amamentação 24, 48 horas, dependendo da queixa materna. Ordenho, porque senão o peito vai engurgitar e o bebê precisa mamar o leite da própria mãe. E dou no copinho. Melhorou? Deu tudo certo? Dali 24, 48 horas, ela volta para o atendimento e a gente, junto com ela, vai colocar esse bebezinho para mamar, corrigindo essa pega que provavelmente tinha alguma alteração, porque a única coisa que faz o peito machucar é o neném pegar errado, ou sugar errado, ou os dois, né? E aí corrigindo essa pega, não vai machucar mais, a mãe vai ter menos dor. Quantas vezes a Débora já deve ter presenciado isso? Eu vi mãe chorando de alegria porque estava amamentando sem dor, né? E isso é lindo, né? A gente participar disso. Então, uma vez que o nenezinho pegou corretamente, não vai doer e o peito não vai machucar de novo. Outras coisas que às vezes me faz suspender a amamentação 24, 48 horas é quando eu percebo que a lesão é tão grande que se o bebê continuar sugando ali, a mãe tem um sério risco de mastite. Por quê? Porque se for uma lesão erosiva muito grande, ela expõe uma camada muito grande de pele, né? Na verdade, não é mais pele, porque a pele já saiu, de tecido, que a gente chama, e ela tem uma amplitude, em termos de mamilo, muito grande. Se eu pensar que o mamilo tem esse diâmetro aqui, se eu tiver 80% dele exposto por uma lesão, então eu tenho 80% do meu mamilo exposto. Isso, em termos de mamilo, é muita coisa, né? Então, Sim. na boquinha do bebê, existem muitas bactérias, porque na nossa boca tem bactéria para dar e vender, né? Na boquinha do bebê também. E essa bactéria que tem na boquinha do bebê causa mastite, se a mãe tiver uma lesão muito grande. Então, mesmo que ela não está com tanta dor, mas eu percebo que a lesão é muito grande, eu falo para ela, mãe, vale mais a pena a gente interromper 24, 48, às vezes até 72 horas se a lesão for muito grande, tratar esse bico nesse meio tempo, ordenhar, ofertar para o bebezinho no copo, do que você ter uma mastite, daí precisar entrar com antibiótico, ter uma dor exacerbada e desistir de amamentar. Então, se a gente interrompe, às vezes,
esse período, que é um período curto, às vezes você ganha uma amamentação exclusiva aí por 6 meses e continuada até os 2 anos ou mais. Então, a gente vai ter que avaliar essas coisas, né? A Meio queixa caso para caso, né? Oi? Meio de cada caso um pouco, né? Cada Cada caso é um caso. caso, isso. Vai ter que avaliar a queixa materna, o tamanho da lesão e, às vezes, o conjunto de tudo isso, né? Tamanho de lesão, mais queixa e tudo mais, tá? Ah, Bia, tá acabando nosso horário. tinha me pedido para falar algumas outras coisas também a respeito de fenômeno de Renault, tá? Parte de chupeta, bico de silicone, mas a gente tem 2 minutos, Oh, meu senão a Deus. gente vai perder e eu quero salvar a nossa live. Aham. É, então, assim, eu acho que esse interromper e ofertar no copo vai precisar muito da avaliação. E essa avaliação é muito importante porque aí você vai ter o apoio de saber o que está acontecendo, porque se você interrompe e você não trata aquilo que está promovendo esse machucado, você vai voltar e vai machucar de novo, Sim, né? com Então, certeza. por isso que a avaliação aí vai ser muito, muito importante, Porque daí você né? trata, mas não trata a causa, né? E a causa é sempre a pega errada. Então a gente precisa ajeitar isso aí para não acontecer novamente. Isso aí. Pessoal, eu quero agradecer, Bia, de coração, tá? Por Imagina. todo o seu conhecimento colocado. Tinha mais coisas pra gente, cabe uma outra live, né? Pra Sim, a gente gente marca colocar mais outras, né? outras coisas. Aham. E quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente, né? Também. E desejo sucesso na amamentação para todas as mães que acompanharam. Foi muito gostoso. Verdade. Muito obrigada, viu, Débora? Deus abençoe muito aí. E Amém. a gente vai Amém. conversando, tá bom? Vamos sim. Obrigada, viu? Um Obrigada. beijo. Beijo, pessoal. Beijo grande. Beijo grande.